Olá amigos, estamos aqui com mais um módulo do curso Conserto em Placas de Notebook. Bom, anteriormente, nos módulos anteriores nós estudamos as principais voltagens, né? Os componentes que são alimentados, a sequência das medições. E nesse módulo aqui, nós vamos avançar mais um pouquinho, né? A gente vai analisar aqui um notebook em que o cliente alega que ele não liga, tá? É um notebook que não está ligando. Tá aqui o defeito escrito aqui, ó, defeito não liga. Então vamos inicializar aí o procedimento de análise dele. Assim aperfeiçoando um pouquinho mais agora nosso conhecimento em análise, né? Colocando em prática aí os estudos, tá? Espero que o Note esteja bem posicionado e dê para pegar com muitos detalhes aí o que a gente vamos analisar agora. Esse é um notebook da marca Acer, tá? Ele é um Aspire 4739 Series, tá? Modelo da placa ZQH. E o defeito dele é não liga. Está aqui, o cliente relatou que ele não liga, tá? Então vamos... Eu já desmontei ele previamente, já tirei os parafusos do teclado aqui para facilitar esse vídeo e não prolongar ele muito com detalhes desnecessários. Bom pessoal, eu ainda não medi esse notebook, ainda não medi essa placa, tá? Apenas fiz a prévia desmontagem dele, mas eu ainda não sei qual é o defeito, aonde que está o defeito desse notebook. Eu pretendo descobrir aqui junto com vocês nesse módulo, nessa análise aqui. Então, vamos começar aqui, colocando aqui o carregador, né? Vamos plugar o carregador no DC Jack. Ele está ligado normalmente, então vamos lá. Bom, uma coisa que eu já analisei aqui de errado, pessoal, é que esse notebook ele está diminuindo a intensidade da luz do carregador. O que isso quer dizer? Que provavelmente ele tem um curto forte aí na linha do primário dele, né? Antes das bobinas dos 3,5 volts. Então eu vou pegar o carregador para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se ele chega aqui. Ó, temos aqui o carregador, eu vou deixar ele aqui para vocês conferirem na íntegra aí o que acontece quando plugamos aí o carregador. Deixa eu tirar aqui da frente do teste, deixar de um jeito bom aqui, pronto. Bom, tá pegando. Aqui a luz do carregador mostra que ele está energizado, né? E vamos plugar aqui no notebook, no DC Jack do notebook, ó. Vejam que o LED quase apagou. Eu vou plugar de novo. Ó, quase apagou. Isso quer dizer o quê? Que está sofrendo um consumo excessivo, tá, pessoal? O notebook está impondo em cima do carregador um consumo excessivo, indicando que tem algo em curto muito forte. Ou seja, então o problema desse notebook não ligar provavelmente é um curto muito forte, tá? Alguns carregadores, quando o notebook está em curto, ele apaga totalmente a luz, né? O LED aqui de indicação dele que ele está ligado, e só vai ligar após deixarmos um tempo fora da tomada, tipo uns 5 minutos. Aí a gente pluga ele de novo, ele volta a ligar novamente. Isso acontece porque o carregador desarma, tá? Não é o caso desse. Esse já é um outro modelo de carregador que ele não desarma. Ele apenas indica aqui no LED do carregador que está tendo um consumo excessivo devido a ele estar apagando. Ele apaga, mas ao tirarmos do notebook ele volta em seguida, tá? Eu vou até medir aqui a voltagem dele para ver se não alterou nada. Não, olha lá, temos 19 volts. Então, pessoal, sempre quando acontecer isso, a gente não devemos deixar o carregador plugado, tá? Tira ele rapidamente, para não agravar o problema ou até mesmo dar um defeito mais grave aí na placa
E o carregador não vai sofrer defeito, ele apenas vai desarmar ou vai inibir o consumo, né? No caso aqui desse Acer, ele apenas apagou o LED indicando que tem um consumo excessivo na placa. Então, nesse caso, pessoal, eu vou tirar o carregador daqui agora, tá? Vou deixar ele aqui. Nesse caso aqui, devemos prosseguir com a análise aqui na escala de não vamos mais energizar a placa, tá? Vamos prosseguir com a análise de continuidade na escala de diodo aqui com o apito, ó, nessa escala aqui, tá? Vou colocar o teste mais para cá. Ou aliás, vou colocar ele, não, vou deixar ele bem encostadinho aqui. Pronto. Ó. É uma escala em que apita, caso a linha positiva dê curto com o terra, né, o que não pode de jeito nenhum, ela vai apitar. Onde não pode ter curto com o terra, não pode ter continuidade com o terra, se tiver ele vai apitar. Tá? Existem vários modos de achar curto, mas eu vou abordar esse primeiro método aqui, que é o método mais simples, tá? Onde vamos começar aí as medições. Primeiro achamos um ponto bom de terra aqui, né? Para poder colocar a ponta preta. No caso aqui, vamos colocar aqui, ó, nessa borda, né? Pode ser em qualquer uma dessas bordas amarelas aqui, nesses furos amarelos, onde está o parafuso, né? Ou até mesmo a carcaça dos conectores aqui, ó. Você pode colocar aqui também. O único inconveniente é que você vai ter que segurar, né? Então vamos começar aqui medindo a linha do conector DC jack. Aqui entra o conector, aqui, ó, conector do carregador, e aqui um chicotezinho que vem terminar aqui na placa, tá? Então vamos começar a análise por ele aqui, ó, medindo o positivo. Fio vermelho positivo, começa aqui, ó. Ó. Vimos que ele não apita, né? Então o curto não está no conector e nem no chicote. Ó, ele não chega a apitar, mesmo medindo com o negativo. Então aqui temos no circuito primário aqui, pessoal, ó, temos um diodo, temos aqui outro diodo, temos aqui um transistor, tá? Esse transistor aqui é essa bobina, esse outro transistor e outros transistores menores e alguns capacitores cerâmicos marrons aqui, ó. Então nós vamos começar a análise por eles, tá? Vamos começar medindo aqui esses diodos maiores aqui. Vamos ver. Agora eu não vou colocar a ponta terra no terra da placa. Eu vou medir em cima do componente direto. Ó. Deu uma numeração lá, o que é normal, tá? Mas não apitou acusando curto. Então vamos prosseguir aqui. Eu vou medir esse outro capacitor maior. Ó. Aqui já aconteceu uma coisa em que não poderia, teoricamente, né? Eu ainda não analisei com cuidado o circuito, mas um capacitor cerâmico ele não pode acusar esse tipo de medida, né? Esse 00 aí, que quer dizer um curto. Esse 0001 quer dizer um curto, tá? A não ser que ele esteja em paralelo com essa bobina. Se tiver em paralelo, ele vai medir o curto, que na verdade não é ele em curto, é a bobina, mas acredito que não seja aqui, porque estamos na entrada da fonte. Então veja, ó, esse capacitor não podia dar essa medida. Vamos medir esse outro pequenininho. Ó, também está medindo um curto, tá? Provavelmente deve estar no mesmo circuito desse outro capacitor. Então, tudo que tiver na linha dele vai medir em curto também, devido a ele estar aterrando o negativo. Então vamos prosseguir aqui medindo esses dois MOSFETs pequenininhos aqui, ó, né? Vamos medir eles aqui. Ó, vemos que os MOSFETs não mediram curto, nem esse outro. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor aqui. Ó, pessoal, o capacitor que eu estou me referindo é esse aqui, tá? Esse capacitor aqui.
Eu medi esse diodo, não está em curto, medi esse aqui, ele acusou uma medida de curto, tá? Que é onde zera a medição do teste ali. Em vez de ele dar 0,500, 0,500, 0,1, deu 0,0 e apitando, tá? Quando não tem curto, não apita. Então vamos ver aqui, ó, medindo novamente. Ó, tá apitando. Então a única solução aqui qual é? É tirar o capacitor. A gente tem que tirar ele e ver se o curto continua, né? Se o curto continua ou se o curto some. Se tirarmos ele aqui, o capacitor cerâmico, esse capacitor cerâmico, e o curto sumir, provavelmente o defeito era só ele mesmo, tá? Então aí a gente faz a substituição e continuamos com a análise para ver se o notebook volta ao normal. Caso o curto continue, pode ser que esteja nesse capacitor pequenininho ou em algum componente da linha dele, tá? Aí a gente tem que continuar com a análise até achar o componente que está ocasionando o curto na placa. Então nós vamos prosseguir com a retirada desse capacitor para poder verificarmos se o curto continua, tá? Bom, pessoal, então vamos prosseguir com a retirada do componente aqui para ver se o curto some, tá? Vamos estanhar aqui uma... Eu vou dar uma estanhada nos seus lados, que é para facilitar a sua remoção. Pronto, tá estanhado. Uma técnica que eu utilizo aqui é usar 2 ferros de solda, tá? Eu tenho aqui 2 ferros de solda e eu uso essa técnica para sacar o componente mais rápido e evitar que o mesmo fique estressado, tá? Então a gente, do que ter que ficar colocando ferro de solda de um lado do outro, enquanto você tira de um lado e põe no outro, o outro lado já esfriou. Então vamos lá, ó. A gente põe ao mesmo tempo as duas pontas, uma de cada lado, tá? Ó. Opa, saiu. Ó, o componente está aqui, ó. Essa área aqui é metálica, não tem perigo nenhum. Vou pegar aqui a pinça. Ó, pessoal. Daqui o componente saiu na maior facilidade, tá? Então vocês podem ver aqui que eu vou deixar ele de lado aqui. Pronto, e vamos voltar com a medida lá. Ó, vamos lá medir o circuito para ver o que aconteceu. Ó, vejam que o curto ainda continua, tá? Ainda tem curto aqui, ó. Então, provavelmente o curto não estava nesse capacitor, tá? Eu vou colocar ele aqui para a gente dar uma medida nessa parte que não é de plástico. Ó, vamos medir ele aqui, ó. Opa! Sempre na hora de medir assim dá esses pulinhos. Ó, tá normal o capacitor, tá vendo? No multímetro ele não vai medir nada mesmo, porque é um capacitor pequeno, tá normal. O capacitor não está em curto. Qual que é o próximo procedimento aqui? Tem esse outro capacitorzinho pequeno que tá na linha dele, tá? Que tá na linha desse capacitor grandão. O problema desse tipo de medida para achar curto, na escala de continuidade, é que se o curto tiver numa linha muito grande, a gente vai ter que arrancar vários componentes para poder chegar no componente com defeito, né? Já na técnica de injetar tensão na linha, para descobrir qual componente está esquentando, é mais fácil. A gente injeta e o componente que tiver em curto vai acabar superaquecendo, né? Esquentando, indicando que ele está com defeito. Mas eu ainda vou insistir mais um pouquinho aqui nessa medida aqui de continuidade, tá? Vamos verificar aqui com mais calma esse capacitorzinho menor. Eu vou pôr na escala ômica aqui de resistência e vamos ver qual é a medida que ele dá. Essa escala não apita, tá? Só dá uma numeração. Ó, pessoal, tá dando 1,6 R. E aqui está dando 1,5 R. É uma escala muito baixa, tá?
não chega a estar zerando aqui, mas é uma escala muito baixa. Então vamos voltar para a escala de apito e vamos voltar aqui para esse outro componente, o PD6. PD6. Esses dois lados dele vai no terra mesmo, tá certo? Vai junto, né? Não no terra, vai unido. Não, também tá bom. Transistor aqui também tá bom. Está bom. Tá bom. Os MOSFETs a gente já havia medido aqui. O capacitor também. Esse outro capacitor pequenininho aqui também. Então, pessoal, só resta a gente tirar esse capacitorzinho aqui, ó. O PC83, tá? É o PC83. Vamos retirar ele também para ver se o curto continua. Não tem jeito. Só tirando porque eu vou estanhar aqui o seu lado e vou pegar o outro ferro de solda. Ó, vimos aqui que ele já saiu aqui, tá? Pronto. Não vou bater em cima da carcaça para não acabar danificando, mas está aqui, ó. Ó. Então voltamos aqui na placa, vamos medir aqui. Ainda continua. Então não era nenhum desses capacitor, tá? Próximo passo aqui, a gente vai ter que remover essa placa-mãe para efetuar a medida do outro lado, tá? Então a gente vamos remover a placa aqui. Bom, antes de tirar a placa completamente aqui da carcaça do notebook, eu quero mostrar mais uma técnica de medição para achar curto na placa para vocês, para facilitar aí outros diagnósticos, né? Uma outra maneira que eu uso é aterrar a ponta preta aqui em qualquer negativo da placa, né? Geralmente eu uso os conectores USB, que tem a carcaça bem aterrada, né? E a gente mede as bobinas, pessoal. Lembra das medidas das bobinas? Então, só que nesse caso agora é na escala de continuidade, tá? A gente mede em cima das bobinas. Vamos começar aqui por essa bobina perto do conector da bateria. Ó, não apitou, deu uma numeração que é considerado normal. Vamos vir aqui mais perto da bateria do relógio, do RTC. Uma medida 0,5 que é considerada normal. Ou na outra bobina aqui, outra medida 0,5 normal. Aqui deu uma medida de 009, tá? É uma medida que aparentemente não é normal, tá? Mas tem notebook que às vezes a bobina chega a quase zerar quando alimenta o chipset ou processador, se for a bobina do processador ou chipset, que é considerada normal, mas eu acho que aqui não é normal. Prosseguimos com essa outra bobina aqui, ó, perto da memória. 0,126 normal. Temos essa outra bobina aqui, 0,22 é normal, porque é do processador. O processador tem uma resistência baixa. É a bobina do V-Core que alimenta o processador. Então é normal. Não está zerando, então não chega a ser um curto. Essas outras duas bobinas aqui, ó, que é do processador também, da linha do V-Core. 0,031 normal e 0,031 normal. A única bobina suspeita aqui é essa bobina aqui, ó, perto da BIOS, tá? Então, ó, é a única bobina suspeita que tá dando uma voltada, uma medida
muito baixa aqui. Eu estou suspeitando que está muito baixa, mas às vezes pode ser normal. Eu ainda não olhei no esquema dessa placa. Mas vamos prosseguir aqui. O que eu farei aqui no caso agora? Eu vou desmontar a placa. Vou analisar o circuito primário aqui, onde tinha esse capacitor aqui, aparentemente acusando curto, que não era. Eu vou analisar os componentes por baixo aqui desse circuito. Caso eu não ache nada, aí eu vou partir para a linha dessa bobina que está dando uma medida baixa, tá? Então vamos lá então, vamos tirar a placa daqui. Tirar alguns parafusos. Pegar aqui, vamos tirar esses parafusos que fixa ela aqui. São dois apenas. Vou colocar aqui junto com os capacitorzinhos. E agora vamos prosseguir com a desmontagem aqui. Eu já tirei, andei tirando anteriormente alguns flats. Eu vou desplugar aqui o cabo do Wi-Fi, né? Tá colado aqui. Vamos desplugar aqui o conector do vídeo. O conector do vídeo. Conector do chicote do DC Jack. Aqui está o chicote do DC Jack e o conector da tela de LCD, né? E aqui é o cabo do Wi-Fi. Vamos desligar tudo aqui. E aparentemente a placa já tem que sair. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, tá? A placa já saiu. Bom, então vamos aqui tirar a carcaça daqui agora para a gente analisar a placa com mais detalhe. Bom, aqui está a placa, pessoal, já sacada da carcaça. Aqui era o circuito onde nós estávamos analisando, né? Que está dando um curto que está quase zerando. Vamos virar aqui e vamos ver aqui o que a gente acha aqui. Deixa eu ver se a câmera está pegando bem. Tá legal. E eu vou começar a medir aqui. Tem uma série de capacitores. Ó, tem uma série de capacitores aqui embaixo. Que eles estão meio feinhos, tá? Podem ver que eles estão até meio oxidados. Alguns meio escurinhos, ó. Tá vendo? Então a gente mede em cima desses componentes suspeitos, tá? Aqui é só uma suspeita. Ainda não quer dizer nada ainda. Vamos medir em cima deles aqui. Fazer uma medida aqui em cima desse aqui. Nada. 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 Agora eu vou medir esses capacitores aqui, ó. Nada. Nada. Ó, pessoal, aqui tá zerando. A linha desse capacitor aqui é o capacitor C470, tá zerando. Deixa eu mudar para a escala de resistência. 2R. Tá dando 2R aqui em cima desse capacitor aqui, ó. Agora qual que é o procedimento? O procedimento aqui seria tirarmos ele, né? Mas tá me cheirando aqui. Tá me cheirando aqui que não é ele, viu? Esse curto tá muito grande. Esse curto aqui, ele tem muita área aqui medindo em curto, hein? Esse curto tá se estendendo do primário para mais algum lugar aí, pessoal. Eu vou dar mais umas medidas aqui em outros capacitores, tá? Vamos ver se o curto aparece mais outros lugares da placa aqui.
São outros tipos de capacitor, tá? Capacitor eletrolítico, mas que não estão em curto não. Tá me deixando encucado é esses capacitores aqui medindo em curto, ó. 0,0. Deixa eu pôr na escala de resistência. 0,5, 0,5, 0,6, 0,5. Aqui tá dando 0,5, 1,5, 0,5 e 1,5 também. Vou medir mais aqui. Não, aqui já está dando uma medida mais alta, indicando que o curto não chegou aqui não. Essa área aqui, eu ainda não analisei o esquema, por isso que eu estou supondo muita coisa aqui. Eu vou medir em cima desses MOSFETs aqui da linha do V-Core, que aqueles capacitores estão embaixo desses MOSFETs. Deixa eu pôr na escala de continuidade. Não está zerando. Não tem nada a ver. Tá normal aqui. Esses dois capacitores estão bons. Então a única suspeita minha aqui temos mais outro capacitor zerando aqui, pessoal, ó. É o capacitor C2. Temos esses capacitores pequenininhos aqui, esses dois. O C4 aqui que está do lado já não zera e esse outro zera. Eu vou ser teimoso mais uma vez e vou tentar remover esse outro capacitor maior aqui, o C2, tá? Já vai ser o terceiro capacitor que eu vou estar removendo. Porque às vezes a gente tem que ser um pouquinho teimoso mesmo. Vamos lá. Para vocês verem que nem sempre é fácil. Eu vou estanhar aqui esse componente dos dois lados. Pronto, está estanhado. Vou pegar o outro soldador e vou removê-lo. Pronto, está removido. Vou mostrar aqui para vocês o capacitor, que aí vocês podem ver também como ele tá até meio feinho. Tá vendo? Eu vou deixar ele aqui no cantinho junto com os outros. E vamos ver aqui o que deu no circuito agora. Se vai continuar apitando ou se vai acabar o curto. Vamos ver aqui. Continua apitando. O curto ainda persiste, tá? Ainda persiste curto na placa. Eu vou fazer uma inspeção mais detalhada aqui visualmente, para ver se eu encontro visualmente algum capacitor mais feinho, tá? Não só o capacitor, como algum componente. Tentar fazer a visualização embaixo da câmera aqui para vocês irem acompanhando também. Ó, deste lado aqui, aparentemente, visualmente não tem nada, mas deste outro lado aqui, ó,
Como vocês podem ver, tem esse capacitor aqui meio feinho. Tem esse transistor aqui meio oxidado, ó. Temos uma área aqui em que parece que houve alguma queda de líquido aqui, ó. Então é uma placa que está bem judiada. Vou dar uma medida em cima desse capacitor aqui. Ele não chega a estar zerando não. Não chega a zerar não. Pessoal, ó, nessa área aqui em que o circuito tá meio aqui oxidado, parece que caiu algum líquido. Ao medir esse capacitor aqui, ó, o mesmo está zerando também. Ó, esse que está do lado dele com certeza vai zerar também. Ó, tá zerando. Todos os capacitores dessa linha aqui está zerando. Então, o curto tá um pouco mais para frente do que a gente pensava, tá? Vamos dar mais umas medidas aqui na escala de 1.5, 1.5, 1.7, 1.7. Eu vou medir aqui esses MOSFETs que estão aqui, ó. Uma dica que eu vou dar, pessoal, para vocês do MOSFET é que ele não pode medir em curto do dreno ou do source pro gate de jeito nenhum, tá? O gate não pode dar medida de curto com o dreno ou com o source. Eu estou fazendo as medições aqui, mas aparentemente está tudo normal com os MOSFETs. Aparentemente está tudo normal. Temos mais outro MOSFET aqui. E outro aqui. Medindo a placa o MOSFET, às vezes ele vai dar curto do dreno para o source, porque na medida, às vezes você pode sem querer ter gatilhado ele. E aí ele vai fazer o chaveamento do dreno para o source, medindo curto, mas que na verdade é normal, ele vai estar gatilhado, né? Então não se assustem se às vezes medir do dreno para o source uma escala muito baixa, ó. É sinal que o MOSFET pode estar gatilhado dependendo do modo como você mediu ele, né? Ao tocar a ponta de prova vermelha no gate, ele pode gatilhar o MOSFET. Aqui tá complicado um pouquinho, tá? Porque na medida ômica tem muita coisa dando como se tivesse em curto, mas na verdade não está. É apenas desses componentes que a gente mediu que está ocasionando o curto. Aí o jeito mais certo aqui de estar achando esse curto é injetando voltagem, tá? É a gente injetar voltagem aqui, ó, provavelmente em uma dessas bobinas aqui. Deixa eu medir esses MOSFET desse lado aqui. Tem mais dois aqui. Ó, vocês podem ver que o dreno e o source, ó, tá dando uma medida baixa, mas não chega a zerar. Mas quando medimos o gate, ó, não dá nada, o que é normal, tá? Se o MOSFET tivesse em curto total,
o gate também iria medir em curto, indicando que ele está ruim. Ó, aqui também, mas o gate está normal. E tem curto sim, porque quando plugamos o carregador, a luz do carregador até se apaga. Então vamos ver aqui.